Hoje então, sobre fluxograma, essa é uma aula que a gente já teve lá em 2015, 2016, alguns colegas lembram, que foi muito interessante porque a gente pôde ter a participação de vários colegas nessa apresentação e cada um falou da importância do seu trabalho. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, demonstrar a importância de cada setor aqui no cartório, né? Porque no primeiro registro nós funcionamos como se fosse uma máquina onde cada setor é uma engrenagem dessa máquina, e se uma engrenagem não funciona, a máquina num todo não funciona. Então a gente vai demonstrar a importância de cada engrenagem do primeiro registro de imóveis hoje, né? E concomitantemente com a apresentação do fluxograma, que é o caminho que segue o protocolo, o caminho que segue a documentação do usuário aqui dentro, eu trouxe para vocês também o motivo por qual a gente desempenha a nossa atividade. Por que a gente faz dessa forma? Por que a gente não faz de outra forma? Então, acho que é importante a gente saber também o porquê que a gente desempenha cada função. Então, eu trouxe para vocês aqui que cada função que a gente desempenha aqui no cartório, ou boa parte delas, é regida pelo Código de Normas do Estado de Santa Catarina. Então, cada função, ela segue ali uma disposição que tem lá no Código de Normas. Lá no Código de Normas de Santa Catarina, que é a base legal para a nossa atividade, ela vai dispor sobre a estrutura do cartório, sobre o gerenciamento, sobre os livros que a gente tem, sobre os procedimentos, e além disso a gente também utiliza a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, entre outras leis específicas, né, para cada um dos títulos que a gente recebe aqui, outros provimentos, outras circulares, e é isso que a gente vai demonstrar para vocês hoje. O atendimento é o cartão de visitas do cartório, né? Então, o que precisamos para prestar um bom atendimento? Quais os detalhes que fazem a diferença? Nós precisamos recepcionar cordialmente os usuários, verificar se o imóvel é da nossa circunscrição, verificar se o serviço solicitado é prestado por nós, porque muitas vezes o usuário chega aqui não sabendo realmente o que ele necessita. Se não for da nossa serventia, nós informaremos o endereço. Muitas vezes a gente também não sabe, mas a gente vai em busca, procura no Google, pergunta para o colega ou até mesmo para um usuário que está aqui, que tem mais experiência. Esclarecemos dúvidas mais simples, né? Nós temos que ser neutros, imparciais, ágeis e simpáticos. Agora nós vamos iniciar as ramificações do atendimento, que são três. O atendimento da triagem, o atendimento do balcão e o atendimento externo. Quais são as atribuições da triagem? A recepção de usuários, oficiais de justiça, visitantes, prestadores de serviço. Deve identificar a necessidade do usuário, fornecer as senhas e também a entrega de protocolos concluídos e certidões, e também devemos organizar os documentos prontos. De acordo com o artigo 462, na realização do atendimento ao público, o tempo de espera no atendimento não deve superar 30 minutos. Nós temos aqui o prazo médio de espera do setor de atendimento do mês de julho, que foi de 3 minutos e 22 segundos. Conforme o artigo 461, o registro de imóveis também deve realizar o atendimento prioritário. Temos uma observação bem importante aqui, conforme o artigo 638, para protocolo de documentos não há atendimento prioritário. Por quê? Porque conforme o princípio da prioridade do título deverá ser seguido pela numeração do protocolo. As atribuições do guichê do atendimento. Nós fazemos o cálculo de emolumentos e informamos o valor para o usuário. Nós entregamos uma guia de exame. O que é esta guia de exame? Quando o usuário apresenta o título, nós vamos fazer o cálculo, imprimir o cálculo. Então, essa impressão, este cálculo, ela se chama guia de exame, né, que é o orçamento.
Nós também realizamos a protocolização dos títulos e orientamos os usuários da melhor forma possível. A cada título apresentado corresponderá um número de ordem de protocolo, independentemente da quantidade de atos que eu gerar. Ou seja, se o usuário apresenta uma escritura para registro e nele verificamos que há necessidade da averbação de qualificação ou inscrição imobiliária, todos esses atos serão inseridos no mesmo protocolo. Também é importante frisar que nós temos uma base legal que informa que os emolumentos deverão ser pagos no momento da apresentação do título. Aqui nós trouxemos o gráfico do número de atendimentos por mês, né? No último mês de julho nós realizamos 4.046 atendimentos. Então, essas são as funções realizadas pelo setor de atendimento e triagem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, eu vou apresentar agora o setor do cadastro, que ele faz parte também do operacional e é mais especificamente o início dele. Então, o cadastro ele vai analisar todos os protocolos que foram pré-analisados pelo setor de atendimento. Ele também vai efetuar a atualização do indicador real e do indicador pessoal. Então, o indicador pessoal sendo as informações das partes, como o nome, CPF, RG, o endereço pessoal se houver. No indicador real, a gente tem as informações da descrição do imóvel. Então, se a gente tem uma matrícula que possui atos que ainda não foram transportados para o CART, esses atos serão cadastrados pelo cadastro. Isso é bem importante porque vai influenciar muito no registro, na conferência e também na impressão da matrícula. Além também de atualizar a inscrição imobiliária do imóvel. O cadastro também é responsável pela realização da confirmação de selos, procurações e processos judiciais. Feita essa análise inicial, ele vai imprimir o checklist correspondente do protocolo, vai atualizar o andamento no CART e vai encaminhar o protocolo para distribuição. Então, na distribuição, todos os protocolos que foram cadastrados, eles serão distribuídos por níveis. Então, protocolos como escrituras públicas de compra e venda, pacto antinupcial ou averbações vão para as escreventes de registro nível 1. Retificação diária, instituição de condomínio com incorporação prévia para as escreventes de registro de nível 2 e incorporação de condomínios, o capião ou partilha judicial vão para as escreventes de registro nível 3. Também há o lançamento dos protocolos de maior complexidade na planilha da distribuição. Então, esses protocolos são lançados ali para que a gente tenha um histórico de quem foi a última escrevente a realizar um protocolo complexo. Pois, como esses protocolos eles demandam uma análise mais crítica e, consequentemente, mais morosa, a gente vai ter esse histórico para que, quando o título volte para o registro, a gente consiga encaminhar para a próxima escrevente responsável. Assim, a distribuição se torna justa e a gente não sobrecarrega nenhuma colega. Os protocolos também são separados por datas, então, feita toda essa análise e essa filtragem inicial, os protocolos são direcionados às escreventes correspondentes. Então, pessoal, a gente já viu ali que o usuário protocola a documentação, passa pelo setor de atendimento, depois vai lá para o setor de cadastro, para o setor de distribuição, que vai cadastrar todos os dados ali, que vai auxiliar muito na análise, na parte ali do registro do título, né? Os títulos são distribuídos de forma igualitária, como o Alex falou, para não sobrecarregar ninguém e também sempre visando o cumprimento do nosso prazo, né? Porque um dos nossos princípios aqui é a agilidade no nosso serviço, então a gente preza muito por essa distribuição também, que o Alex falou pra gente. E agora eu vou falar um pouquinho do registro, né? Que é basicamente uma das principais atividades, né, do registro de imóveis, que é o registro desse título que o usuário protocola aqui na nossa serventia. Então, a escrevente recebendo o título do usuário, ela vai fazer a análise de toda a documentação, vai preencher um checklist. Aqui no primeiro registro de imóveis a gente trabalha com checklist, que é para que todos aqueles itens que são necessários para o registro desse documento sejam realmente cumpridos. Então, para não esquecer de nada, a gente segue um checklist. Depois da análise desse protocolo e preenchimento do checklist, a qualificação desse título ela pode ser positiva ou negativa. O que significa essa qualificação negativa ou positiva? Na qualificação negativa é quando existe
quando a gente emite uma nota de exigência, uma nota devolutiva, como alguns outros cartórios também chamam, que é quando não há possibilidade da conclusão do protocolo em virtude da ausência de algum documento, falta de emolumentos, algum dado que falta ali naquele documento que ele apresentou para a gente. Então eu trouxe aqui também uma base legal para vocês, que é o artigo 492 do nosso Código de Normas, que diz: na impossibilidade de realizar determinado serviço, o delegatário sempre formalizará de uma só vez a negativa em documento escrito, eletrônico ou em papel com timbre da serventia, do qual deverá constar a exposição clara e objetiva dos fundamentos da recusa. Então, ali na nossa nota de exigência, a gente tem que informar o motivo, né, daquela recusa, porque o que está faltando, a identificação do responsável pela análise da solicitação. Se vocês observarem na nossa nota de exigência, tem lá a assinatura de quem fez a análise, e a indicação do número da guia administrativa e, se for o caso, do protocolo. Isso vai facilitar, então, quando o usuário retornar com essa documentação, lá vai ter o número do protocolo, a gente vai conseguir encaminhar para a mesma escrevente que já iniciou a análise. Após a emissão da nota de exigência, essa nota é assinada pelo escrevente que redigiu a nota, atualiza-se o andamento do CART para exigências e nota de exigência assinada. Então, todas as etapas do protocolo a gente sempre coloca lá no andamento da guia, né, para saber o que já foi realizado. E o título é repassado então para a coordenação ou para a titular que faz a análise dessa nota de exigência, então tem um segundo olhar ainda, né, dessa nota de exigência, e aí repassa ao setor de distribuição. Após o setor de distribuição, repassa as notas de exigência para o setor de atendimento externo. Então, toda a documentação já teve a análise, já foi emitida a nota de exigência, e aí vai para o atendimento externo, que vai fazer a comunicação das notas de exigência. Então, esse usuário precisa ficar sabendo dessa negativa. Essa comunicação a gente pode fazer via telefone, via WhatsApp ou via e-mail. Aí o atendimento vai atualizar também o andamento ali no CART. E uma informação importante que achei interessante colocar, que as notas de exigências apenas são publicizadas automaticamente em nosso site após a inserção do andamento NE comunicada. Então é importante essa situação ali do andamento. Cada etapa que a gente cumpre do protocolo, a gente coloca o andamento lá. Essa informação aqui de que as notas de exigência são publicizadas automaticamente no site. No site da serventia, o usuário também pode consultar o seu protocolo, e se tiver uma nota de exigência, ele pode verificar lá no site da serventia. Então, quando a gente coloca NE comunicada no andamento, automaticamente já vai lá para o site e o usuário já pode consultar a sua nota de exigência. Então, de acordo com o Código de Normas, o delegatário dará ciência ao usuário dos termos da recusa por meio idôneo, imediatamente ou em data prazada. Na qualificação positiva, aí o registro a escrevente de registro fez a análise do protocolo, viu que não faltava nada. Então não precisa emitir uma nota de exigência, a gente vai realizar esse ato. Quando não há necessidade de solicitação de documentos ou emolumentos complementares, podendo assim ser encaminhado para o setor de conferência. A escrevente fará a redação do ato no CART, que é o programa que a gente utiliza, né, aqui na serventia, com base no modelo pré-estabelecido no sistema e de acordo com os dados constantes na documentação. Isso aqui a gente vai estar cumprindo então o artigo 461 do nosso Código de Normas. Além dos deveres legais, cumpre o delegatário redigir os atos com estilo correto, conciso e claro. Então, no nosso sistema ali que a gente utiliza, que é o CART, a gente já tem o modelo padrão dos nossos atos e a gente vai redigir ali naquele campo de redação dos atos de forma concisa e clara tudo que a gente precisa inserir dentro do ato, tudo que realmente é importante publicizar nessa matrícula do imóvel. No final da manhã e ao final do dia, os protocolos analisados pelas escreventes são recolhidos pela responsável pela distribuição e organizados para que sejam distribuídos para as conferentes, né, ou se for nota de exigência negativa, vai ali para o setor de atendimento, respeitando sempre as datas dos protocolos. Então aí, se a qualificação positiva, ela também passa por um segundo olhar, que é a conferência. O setor de conferência, ele faz uma outra análise minuciosa de todos os documentos que estão ali dentro daquele protocolo. Ela analisa novamente o checklist,
checklist, ver se realmente não faltou nada naquela qualificação inicial ali que a escrevente de registro fez. Analisa toda a documentação apresentada, analisa os itens da guia, que são aqueles itens de cobrança que o atendimento insere lá no início do atendimento. Analisa o ato que a registradora realizou, se está tudo certinho, conforme a documentação apresentada, se não faltou nada ou se nada foi redigido de forma incorreta. Também a conferência faz a verificação de comunicação no COAF, né, que é um sistema utilizado em alguns procedimentos que a gente verifica ali, principalmente quanto ao valor desses imóveis, a gente verifica alguma inconformidade, então é comunicado no site do COAF. Ela registra o ato, então a escrevente registral, ela redige o ato lá no CART. A escrevente da conferência vai propriamente registrar o ato e aquele ato registrado que vai ser impresso na matrícula daquele imóvel. Depois ela solicita o selo respectivo de cada ato e vincula o selo ao ato e assina o protocolo. Se não assinar o protocolo, o selo não vai para o tribunal. Essa é outra questão importante da conferência, que todo ato a gente utiliza um selo de fiscalização e a conferência vai inserir aquele selo, fazer a assinatura do protocolo e esse selo vai para o Tribunal de Justiça. Então, depois que a conferente verificou que está tudo correto, ela encaminha os documentos para impressão. Então, quando os documentos apresentados são suficientes para a conclusão do protocolo e todos os atos foram realizados, podendo ser assim efetivamente registrados na matrícula do imóvel. Então, tudo certinho, ok, o ato correto, ela vai encaminhar essa documentação para a próxima etapa do nosso fluxograma. Caso contrário, caso não esteja correta a análise, falte alguma documentação, alguma informação, o protocolo é devolvido para a escrevente que realizou o ato a fim de corrigir o necessário. Então, o protocolo conferido vai para a impressão. Então, dentre as atribuições da impressão são a impressão de todos os atos registrais, os quais já foram previamente analisados pela conferência. Então, nessa impressão dessa matrícula, eu tenho que garantir que não haja nenhum erro ou rasura, porque qualquer tipo de rasura na impressão, a emissão da certidão não vai estar legível para o usuário. Então, eu tenho que confirmar se todos os atos foram puxados na ordem numérica correta, se os selos de cada ato foram puxados também. Tem que verificar também se está assinado, nessa questão que a Monique comentou ali do que é enviado para o tribunal. Fiz essas confirmações iniciais e imprimo a matrícula. Então, eu vou encaminhar para a escrevente responsável para a coleta de assinaturas. Então, após as matrículas estarem assinadas, a impressão vai digitalizar as matrículas no CardScan. Então, a gente vai atualizar essa versão digital dela, que vai ser utilizada depois na finalização. Então, o protocolo é repassado para a digitalização. Então, aqui a gente tem o exemplo da matrícula, com o selo puxado, com a assinatura da responsável. Também, quando vai ocorrer a impressão, a gente tem que respeitar as margens da matrícula. Se fosse uma impressão nova aqui, novamente confirmar se nos atos e registros do CART está a sequência numérica correta, porque naquele caso que lá no cadastro não foi cadastrado um ato lá na matrícula, vai puxar a ordem numérica incorreta aqui. Então, a gente tem que sempre fazer essas confirmações. Então, de acordo com o Código de Normas, os livros 2 poderão ser substituídos por fichas. Então, é a ficha de matrícula que a gente usa para a descrição do imóvel. Parágrafo 2º, as fichas deverão possuir dimensões que permitam a extração de cópias repográficas. Basicamente, ele está falando aqui que a impressão tem que estar legível e clara para a emissão da certidão que seja 100% compreensível ao usuário. Finalizei a impressão, então começa o processo da digitalização. Então, a digitalização é responsável pela criação de todo o acervo digital de protocolos na serventia. Ele utiliza também a ferramenta do CardScan, então ele vai utilizar o número do protocolo, vai digitalizar todas as páginas daquele protocolo, frente, verso. Fez as confirmações de que tudo está digitalizado, gravou. A partir do momento que ele gravou aquele protocolo, ele fica disponível para qualquer pessoa pesquisar na serventia a qualquer momento. Além do protocolo, ele vai fazer a digitalização dos recibos também. Então, digitalizou o protocolo, que mais? Ele vai confirmar se o protocolo deve ser devolvido ou deve ser arquivado pela serventia. Então, também de acordo com o Código de Normas, o banco de dados é parte integrante do acervo. Tanto o original do expediente recebido quanto a cópia daquele enviado deverão ser arquivados em pasta própria, ainda que em meio eletrônico. Então, o CardScan nada mais é do que o nosso meio eletrônico de arquivo.
Parágrafo único, também deverão ser arquivados os respectivos comprovantes e remessas de recebimento, que é a digitalização dos recibos, que além de ele digitalizar, ele também é o responsável pelo arquivamento desses recibos. O protocolo digitalizado inicia o processo final, efetivamente, do protocolo na finalização. Então, a finalização vai conferir a digitalização daquela matrícula, se todos os dados foram impressos, se todos os selos foram puxados e se as assinaturas foram coletadas em todos os atos. Matrícula OK vai verificar também a digitalização do protocolo, se todas as páginas foram digitalizadas e se nenhuma informação foi omitida. Feitas essas confirmações iniciais, ela vai imprimir o relatório de emolumentos, a via do usuário e a via do cartório. Nos protocolos onde há transferência de propriedade e pacto antinupcial, como contratos, cédulas de crédito bancário ou até mesmo uma escritura pública de compra e venda, a finalização vai imprimir a etiqueta. Essa etiqueta ela vai colada no documento onde está ocorrendo a transferência. Ela vai emitir as certidões das matrículas, então aquela matrícula que foi impressa anteriormente, ela vai estar emitindo aqui, publicizando todos os atos que foram praticados dentro da serventia. Vai verificar também os protocolos que foram previamente colocados para arquivamento pela digitalização, então aquele protocolo realmente é para ser arquivado, e se sim, ela vai confirmar se a capa que foi feita para o protocolo está com as informações corretas, comparando com a guia. Por fim, a finalização vai descartar os documentos que foram utilizados aqui dentro, foram impressos aqui dentro e utilizados para análise do protocolo, tanto no registro quanto na conferência, e os documentos que são do apresentante, ela vai devolver juntamente com a certidão e os relatórios de emolumentos que foram impressos. Finalizou o protocolo, vai gerar um relatório de prontos para entrega, os protocolos são descidos para atendimento para a comunicação e devolução do usuário. Por fim, a gente tem o arquivo, então o arquivo é o responsável pelo arquivamento de todos aqueles protocolos que foram previamente separados pela finalização, quais sejam retificação diária, incorporação, instituição de condomínio, cancelamentos de ônus e protocolos com mapas em geral. Além deste, ela vai auxiliar a impressão no arquivamento das matrículas, então cada protocolo a gente retira uma matrícula ali do arquivo e é o arquivo que vai estar auxiliando a impressão juntamente para o arquivamento delas. Além disso, ela realiza buscas, pedidos de autenticação, certidão de documento arquivado, além de manter a organização de todo o acervo de livros de transcrição e documentos físicos pertencentes ao arquivo da serventia. Atendimento externo. O atendimento externo é o atendimento do telefone. As atribuições do atendimento externo são, além da comunicação das notas de exigência, o atendimento externo também faz a comunicação dos protocolos concluídos via telefone, WhatsApp e e-mail. Atende todas as ligações externas direcionadas ao cartório, prestando informações e auxiliando nas dúvidas dos usuários. E também faz os envios das correspondências, né? Porque apesar, né, da era digital, muitos usuários eles preferem receber pelo correio as suas certidões ou os seus protocolos. Na triagem, após a conclusão do protocolo, o título é entregue para a responsável da triagem, que fará a organização dos títulos prontos de acordo com o número do seu protocolo. A atendente responsável também entregará o protocolo concluído ao interessado mediante a apresentação do recibo de antecipação. O recibo deve ser apresentado em via original, tá? Tem muitos usuários que vêm, né, com o celular, eu vim buscar esse protocolo. Nós não podemos entregar, nós precisamos da via original do recibo para entregar. E nesta via, o usuário tem que colocar o nome e a data da retirada, que ficará arquivada aqui na serventia.